Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20, lá no Novo Testamento. Você vai encontrar aí na sua Bíblia digital, no celular, ou sua Bíblia em papel. Evangelho de João, capítulo de número 20. Assim que você encontrar, aonde quer que você esteja, se coloque de pé e juntos vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Preste bem atenção nisso. O outro discípulo foi na frente, todavia ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava junto com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena anunciou aos discípulos: vi o Senhor, e contava-lhes tudo o que o Senhor lhe dissera. Até aqui, palavra do Senhor. Coloque a sua Bíblia sobre o seu assento, coloque as mãos sobre o teu coração e nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, Deus, de te encontrar na tua casa, de poder te adorar, de poder, Senhor, encontrar a tua presença, Senhor. Nesse momento fazemos das casas o teu lar, a tua casa, o teu santuário, cada casa, cada lar, como uma parte, ó Deus, verdadeira, ativa, viva, da igreja do Cristo vivo. Não estamos reunidos juntos no templo nesse momento, mas nesse
nesse momento as nossas casas, os nossos lares são a tua casa, são o teu templo, ó Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, habita com liberdade, assim como o Senhor habitou no meio dos louvores, e a tua palavra nos diz que o Senhor habita em meio aos louvores do teu povo, assim como o Senhor já habitou, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua presença no meio de nós, por meio da tua palavra, por intermédio da tua palavra. Nós cremos na tua presença nessa hora, nós cremos na tua voz e queremos ouvir o Senhor tratando ao nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Glória a Deus. Está em ordem? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, que palavra tremenda. Eu digo que esse texto é oportuno porque nós estamos vivendo um contexto de insegurança, um contexto de isolamento, um contexto onde nós não temos vida plena nas atividades, no nosso trabalho, na nossa participação na sociedade, no nosso direito de ir e vir, na nossa participação na nossa comunidade local, na nossa igreja local. Tudo está diferente, tudo mudou. A vida está diferente, a vida mudou. E então nós temos falado nas últimas semanas a respeito de reagir, a respeito de olhar para esse momento como uma oportunidade de crescimento. E é dessa forma que eu quero apresentar essa palavra, esse texto para você, meu irmão, minha irmã. Esses homens que nós acabamos de ver, essas mulheres, essa mulher e esses homens que nós acabamos de ver, não estavam numa situação tão diferente da nossa. O contexto era outro, mas há muitas semelhanças, e nós podemos extrair dessa palavra vida de Deus para as nossas vidas, resposta de Deus para a nossa vida. Eu quero compartilhar com você alguns detalhes desse texto. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos comentar. O que é que nós acabamos de ler afinal? Nós lemos o primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena. Nós vemos que Maria Madalena se aproximou do lugar onde Jesus havia sido colocado, sepultado. Maria se aproximou com uma intenção específica. Maria se aproximou para cumprir um ritual de purificação judaica. Maria também se aproximou porque aquele túmulo para ela era agora o altar de Deus, era agora o santuário de Deus. E ela se aproximou com a intenção de adorar ao Senhor Jesus, com a intenção de reverenciar a sua entrega, o seu sacrifício. Maria estava lá convicta de que ela amava o Senhor. E no instante em que ela chega, ela se depara com uma situação terrível. Parece que o corpo do Senhor havia sido roubado. Maria imediatamente vai comunicar aos demais discípulos. E é interessante que o texto da palavra identifica Simão Pedro, mas não identifica o outro discípulo. Chama apenas de o outro discípulo e não chama de João. Talvez porque seja atribuído a João o texto que nós estamos lendo e ele não quis fazer então uma referência de si próprio. Mas o texto reforça que era aquele que Jesus amava. Então era alguém que tinha um relacionamento de amizade íntima, verdadeira, próxima, profunda com Jesus. E o texto segue narrando então que esses dois discípulos vão correndo para verificar a informação que Maria Madalena havia lhes passado. Eles vão e esse que não tem o seu nome citado, o outro discípulo ou o discípulo amado, ele sai correndo na frente. E uma coisa nos chama a atenção: ele para na porta do sepulcro e não consegue entrar. Pedro vem logo depois, talvez por ser mais velho.
vem correndo depois, e no momento que chega, ele não para na porta, ele atravessa a porta do sepulcro. A pedra havia sido revolvida, as cordas arrebentadas. Pedro atravessa direto para dentro do sepulcro e percebe outras coisas interessantes. Percebe que lá o corpo não estava, os lençóis estavam no chão, mas havia um lenço que havia sido colocado sobre o rosto de Jesus, chamado de sudário, e aquele lenço não estava jogado com os lençóis, ele estava dobrado em um outro lugar, dobrado, arrumado. Esse texto então começa a nos mostrar, meu irmão, minha irmã, uma série de símbolos, uma série de significados. Primeiro, uma mulher se aproxima do túmulo. Essa mulher tem uma relação muito profunda, de muita amizade, de muito amor pelo seu Senhor. Depois, um discípulo chamado de discípulo amado chega primeiro e não consegue entrar. E ao entrar, esse discípulo, a sequência do texto diz que porque ele viu o lenço jogado no chão, os lençóis jogados no chão e um lenço dobrado, porque ele viu, ele creu. Segundo o texto diz, até aquele momento eles não haviam entendido a ressurreição de Jesus, não haviam acreditado, mas o texto diz que aquele discípulo, quando viu o lenço dobrado, ele creu. Dá um glória a Deus onde você estiver. Glória a Deus. E o texto segue, meu irmão, minha irmã. Talvez decepcionados eles voltam para casa e Maria permanece na porta chorando, aguardando, respeitando o espaço dos homens naquele momento, porque havia uma cultura que a mulher não podia ficar ali no mesmo local onde os homens estavam verificando algo, a trabalho, e ela estava aguardando do lado de fora. Então, quando eles terminam a sua verificação e vão embora para casa, ela para na porta, volta a chorar. Então ela decide se aproximar. E quando ela se aproxima, algo extraordinário acontece com aquela mulher que não havia acontecido com Pedro e com João. Ela tem uma visão de dois anjos sentados, um à cabeceira e outro aos pés, uma imagem como da Arca da Aliança, protegendo aquilo que era do Senhor. Dois anjos vestidos de branco. Aquela mulher não identifica que são anjos, e ela recebe uma pergunta. Eles perguntam: mulher, por que você está chorando? Ela responde: o corpo do meu Senhor estava aqui, ele foi roubado, ele foi tirado. No instante que ela responde, ela confessa a sua dor, a sua angústia, ela se volta para trás, e Jesus está a esperando, a aguardando. No meio de muita dor, talvez por ser mulher, não olhando um homem nos olhos, ela acha que ele é o jardineiro, e ela disse: meu Senhor, por favor, se você levou o corpo do meu Salvador, do meu mestre, por favor me devolva para que eu possa levá-lo aos meus irmãos. E ele então, mais uma vez, Maria tem mais uma oportunidade de revelação, e ele chama Maria pelo seu nome, e ele diz: Maria, na linguagem dela, no aramaico, e ela responde na mesma língua, olhando para ele, diz: Rabone, que quer dizer mestre. Então eu imagino que o desejo daquela mulher ao encontrá-lo é abraçá-lo, e Jesus a impede, porque ele ainda não havia sido recebido pelo Pai. E ele envia aquela mulher a retornar para os seus irmãos, para os seus discípulos, e falar da sua ressurreição, e falar daquilo que ela viveu com ele. O texto segue, obviamente, tem um encontro de Jesus com os seus discípulos, depois você pode confirmar. Mas eu quero me apegar aqui, até o versículo 18, nesse trecho da palavra do Senhor, para destacar coisas muito importantes nesse texto. Meu irmão, minha irmã, a primeira coisa que nos aproxima desse texto é que o contexto que eles estavam vivendo também era um contexto de isolamento social. Os discípulas de Jesus, aqueles homens e mulheres que caminharam mais próximo do Mestre, também estavam isolados. Estavam isolados da sociedade, trancados numa casa, com medo da repercussão da morte do seu
do líder do seu movimento, de Jesus, com medo da repercussão, porque aquela repercussão já provocaria uma perseguição por parte dos fariseus, já estava provocando uma repercussão e uma perseguição por parte dos romanos. Eles já começavam a ser perseguidos, e no instante em que o corpo some, eles passam a ser acusados de terem roubado, os primeiros suspeitos de terem roubado o corpo de Jesus. Então imagina aquele contexto, eles estão isolados, eles estão com medo, eles estão angustiados. O líder que os havia guiado por 3 anos, ensinado, agora não estava mais entre eles, e lhes faltava uma convicção. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam entender, eles nem sequer se lembravam, se recordavam do que Jesus lhes havia ensinado a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Eles estavam apavorados, angustiados. E talvez seja por isso que, ao se aproximar do sepulcro, João e Pedro, inclusive Maria Madalena, não tenham a condição de se lembrar das palavras de Jesus falando da sua ressurreição, não tenham tido a condição de entender, porque a sua mente, o seu coração estavam ocupados demais com a sua dor, com a sua angústia, com os seus medos. Esse também é um sinal para nós, meu irmão, minha irmã. Tantas vezes deixamos de ver Jesus, deixamos de ver a sua manifestação, deixamos de ver o seu poder, porque a nossa mente e o nosso coração estão ocupados demais com as nossas lutas, nossas crises, nossas preocupações. Tantas vezes estamos cegos com tudo que está ao nosso redor e não conseguimos perceber que Jesus está ao nosso lado. Mas esse texto nos dá uma chave. A chave que João encontrou, a chave que Maria encontrou, e que fez com que eles crescem, e fez com que a sua fé fosse renovada, e fez com que eles, mesmo no momento de perseguição, de luta, de dor, de isolamento social, a sua fé fosse acrescentada, eles fossem fortalecidos. O primeiro sinal é o sinal que João recebe. E o sinal é o lenço, o sudário, aquele que cobria o rosto de Jesus, estava dobrado. Na cultura judaica, meu irmão, minha irmã, há todo um ritual, há muitos rituais, mas há todo um ritual que diz respeito ao lenço que se limpa os lábios no momento da sua refeição. Quando um judeu está se alimentando e ele precisa sair da mesa por algum motivo, se ele terminar de comer, ele vai deixar o pano sobre a mesa de qualquer forma. Agora, se ele tiver a intenção de retornar para a mesa, ele vai deixar o lenço dobrado sobre o seu assento. E foi esse o sinal que chamou a atenção de João. Esse foi o sinal que comunicou a João. João fazia parte daquela cultura, e no instante, no meio da angústia de tentar encontrar o corpo do seu Salvador, de encontrar o sepulcro vazio, de não conseguir entrar, de muito medo, de muito pavor, de muita decepção, de muita tristeza, Pedro entra primeiro. E depois João toma coragem e vê com seus olhos o que Pedro está vendo. Ele vê o lenço dobrado, então ele entende: Jesus passou por aqui e ele vai voltar. Então, enfim, João entende a ressurreição, ele crê nas palavras de Jesus. Eu imagino que salta aos seus olhos o próprio Jesus falando do seu sacrifício, falando da sua ressurreição. Eu imagino que ele está conseguindo ver essa imagem novamente, e o seu coração e a sua vida se enche de fé, de esperança. O outro sinal é o sinal de Maria. Como nós acabamos de mencionar,
Maria fica chorando do lado de fora, e num primeiro momento ela não consegue ver. E alguém talvez se pergunte por que Maria não identificou Jesus. Uma mulher não podia olhar nos olhos de um homem, especialmente aquela mulher que já havia tido um passado de perdição e agora era uma nova mulher em Cristo Jesus, como você, em nome de Jesus. E aquela mulher não podia olhar nos olhos daquele homem, mas no instante em que ela ouve um sinal, Maria ouve o seu nome sendo pronunciado pelo mestre, no idioma dela, na linguagem dela, ouve a voz do mestre, ouve a maneira como ele a chama. Ela então tem um sinal imediato e ela responde numa comunicação muito próxima, dizendo Rabone. Ela não disse apenas Rabi, o hebraico formal, ela diz na linguagem de casa, Rabone. Então ela tem o seu coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de fé. Meu irmão, minha irmã, esses são dois sinais preciosos que deram a João e deram a Maria a condição de, no meio de um momento de dor, de angústia, de isolamento, de perda, de luto, a oportunidade de ter a sua fé renovada. A volta de Jesus através do lenço, o conhecimento de Jesus a respeito de Maria, a chamando pelo nome, dão sinais de que o discípulo amado e aquela mulher, Maria Madalena, tinham um relacionamento de intimidade com Jesus, e eles tiveram a sua fé acrescentada, fortalecida, renovada, porque um dia eles já haviam desenvolvido um relacionamento de muita intimidade com o seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que é que nós podemos aprender disso? Você quer desfrutar de paz, segurança, você quer desfrutar de confiança no Senhor, mesmo em momentos de crise econômica, mesmo em momentos de crise na saúde. Conheça Jesus, se relacione com Ele, desenvolva um relacionamento de amizade, de intimidade. No momento de maior angústia, de maior dor, Jesus vai se revelar a você. Ele vai te dar sinais que você vai entender. Quando Jesus diz o nome de Maria, a primeira palavra de Maria é uma confissão. Ela diz: eu estou angustiada, eu estou chorando porque levaram o corpo do meu Salvador. É semelhante quando nós confessamos os nossos pecados. Ela estava angustiada, estava triste, amargurada, porque naquele momento ela estava distante de Jesus, aquele a quem ela amava. Não por sua própria vontade, mas ela foi afastada de Jesus por causa da sua crucificação. Isso se aproxima de quando eu e você permitimos o pecado entrar na nossa vida. Nós ficamos distantes de Jesus. E olha que oportunidade incrível, que nos mostra como é possível se aproximar de Jesus. Ela não tinha naquele momento ali pecado, mas com seus lábios ela confessou aquilo que estava afligindo a sua alma, o seu coração, e Jesus se aproximou dela. Entenda em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Se você se sente angustiado, frustrado, se você está longe do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, há oportunidade de retorno para você. Confesse Jesus. Confesse Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como dono da sua vida. Confesse a Ele se você pecou e no que você pecou. Confesse a Ele dizendo: Senhor, eu estou amargurado, a minha vida não é feliz, eu não consigo encontrar um estado de paz na minha vida, porque eu me sinto preso ao passado, me sinto preso pelo pecado. Há um peso sobre a minha vida que eu não consigo, de vergonha, de medo, de acusação, e eu não consigo me livrar.
Entenda em nome de Jesus, a chance para você, a oportunidade para você. A pergunta que os anjos fizeram foi a mesma que Jesus estava fazendo, traduzindo para mim e para você. É: o que é que está te afligindo? O que é que está te angustiando? O que é que está roubando a sua paz? Então Maria teve a chance de compartilhar, e a fala de Jesus mostra o quanto ele conhecia aquela mulher. Ele a chama pelo nome. E Ele nos chama pelo nome nessa noite, que quer dizer, quando nós confessamos, nós somos chamados pelo nome, que quer dizer: eu entendo a sua dor, eu te conheço, eu entendo as suas lutas, eu sei da sua caminhada, eu sei do que está te afligindo. Deixe que eu me aproxime de você, deixe que eu mude a sua história. É isso o que Jesus faz com todos aqueles que têm humildade de dizer: Jesus, eu pequei, Jesus, eu preciso de uma nova chance. Deixa eu te dizer uma coisa da parte do Senhor, em nome de Jesus. Jesus está muito mais próximo, muito mais perto daqueles que erraram, mas são humildes o suficiente para se humilhar diante do Senhor e dizer: Jesus, eu errei sim, eu assumo e eu te peço perdão. Muito mais próximo do que daqueles que tentam assumir uma performance, uma postura de adorador, de santo. A Bíblia fala que o que o coração de Deus não resiste, o que os olhos de Deus não resistem, é um coração quebrantado e contrito. Não significa que Jesus quer te ver no chão, abatido, humilhado, que o Senhor quer te ver abatido, humilhado. Significa que Jesus quer encontrar no teu coração, na tua vida, verdadeira sinceridade. E eu quero finalizar essa reflexão com a decisão que Maria tomou, que é incrível, que denota de fato que ela havia entendido, que ela havia aproveitado com intensidade aquele encontro rápido com Jesus, mas transformador, tremendo. Maria havia se encontrado com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Mestre, com o seu amigo, com o seu Pai, com o seu amado. Maria havia se encontrado com a razão daquela sua nova vida. E nesse encontro, onde ela desfruta da intimidade do Senhor, mesmo sem poder abraçá-lo, ela o escuta falando e a enviando. E o que é que Maria faz? Ao ouvir as palavras de Jesus, mesmo sem poder tocá-lo, ele a envia para os outros discípulos, para anunciar a sua ressurreição, para lhes trazer esperança, para lhes trazer paz, para contar a respeito das coisas que ela havia ouvido do Senhor. A resposta de Maria é uma aceitação imediata da vontade do Senhor para a vida dela. É uma aceitação imediata da sua vocação, do seu chamado, da sua missão. Diz o texto no capítulo 18, que então Maria Madalena voltou anunciando aos seus discípulos: vi o Senhor. Aquela mulher aproveitou o seu encontro com Jesus, e no impacto com a glória de Deus, ela disse sim ao seu chamado, e voltou para anunciar a ressurreição em Jesus, a salvação em Jesus, a esperança, a confiança, a paz. E ela estava no meio deles, falando a respeito das coisas que ela ouviu do Senhor, que ela viveu com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus deseja desenvolver com você um relacionamento de amizade, de intimidade. O Senhor deseja desenvolver com você um verdadeiro relacionamento de pai para filho. Sim, Jesus deseja ser a paz que excede todo o entendimento humano. Sim, Jesus deseja te dar equilíbrio. Jesus deseja te fazer romper no meio das suas crises e dificuldades. Mas também há um envio para a sua vida. Deus está mudando a sua história, porque Ele deseja levantar você como um agente de transformação
transformação, aquele e aquela que vai anunciar a ressurreição em Jesus Cristo, aquele e aquela que no meio do isolamento, que no meio da dor, que no meio da perseguição, vai se levantar como voz do Senhor, vai se levantar como um agente de esperança. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Se você está nesse exato momento aqui, entenda, Jesus está se revelando a você. Ele deseja mudar a sua vida, mas também deseja usar você como um agente de mudança e transformação na vida de tantos outros que estão sem esperança, que estão angustiados, que estão enfraquecidos, que estão afastados. Se levante então no Senhor, assim como essa mulher se levantou. São dias, assim como naqueles dias, de desfrutar da presença real de Deus em nós, de desfrutar da presença de Jesus Cristo no meio de nós. Eu tenho dito, Jesus não está calado, o nosso Deus não está distante, o nosso Deus não está afastado, Ele está no meio de nós. É possível senti-lo, é possível ouvi-lo, é possível vivê-lo. Não viva de forma ansiosa pelas notícias que a televisão e as redes sociais têm nos guiado. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Não viva como um alienado, como uma alienada, não tendo informação nenhuma. Mas entenda em nome de Jesus e de uma vez por todas, a nossa vida não está firmada nas notícias do mundo. Nós estamos firmados no Senhor e na sua palavra. Nossa confiança independe das circunstâncias. Nossa alegria independe das circunstâncias. Nós estamos firmados na rocha da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Se coloque de pé onde você estiver. Eu quero dar a você, em nome de Jesus, razões, motivos para aumentar a sua expectativa em Deus, para aumentar a sua fé, e talvez para mudar o motivo, o sentido da sua oração. Continue orando, mas eu quero te dizer, esteja preparada para um inverno mais longo. Não viva mais a vida de forma provisória, mas viva esse tempo com qualidade de vida. E só será possível nos reorganizarmos, nos reformatarmos. Só será possível desfrutar a vida com qualidade, com a nossa fé renovada, fortalecida, com a nossa parte neurológica sendo guiada não pelas notícias, mas pela nossa fé. Só será possível à medida que eu e você nos aproximarmos mais do nosso Senhor, nos aproximarmos mais num relacionamento de intimidade com Jesus. Então eu quero te convidar em nome de Jesus nesse momento a mudar na forma da sua oração, e eu quero convidar você a orar por um despertamento espiritual na sua vida, na sua casa, para você orar nesse momento por um despertamento de uma fome e uma sede incontroláveis, insaciáveis, para que você ore nesse instante, para que Jesus renove a aliança com você, para que você ore nesse momento em nome de Jesus, para que Jesus fortaleça o seu relacionamento com Ele. O ministério vai ministrar essa canção, e eu quero te convidar, se você desejar, se coloque de joelhos ou fique de pé. Se você precisa confessar pecados, aproveite essa chance, essa oportunidade, e confesse ao Senhor os seus pecados. Se você precisa retornar para os caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade incrível para você retornar. Você já descobriu que Jesus te ama. Se você nunca havia tomado uma decisão por Jesus, esse é o momento. Jesus ama você, Ele tem uma nova história para a sua vida, Ele tem sonhos para você. É tempo de renovar a aliança com o Senhor. É tempo de desfrutar da intimidade que João e Maria desfrutaram.
É tempo de identificar os sinais que o Senhor está nos dando nesse tempo. Ele está conosco, Ele está nos guiando, Ele está falando, Ele está se movendo, Ele está nos ensinando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos tornando mais sábios, Ele está nos tornando mais inteligentes, Ele está nos tornando mais fortes. E é tempo de descobrir isso no Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa é a chance que você tem com o Senhor. Deixe Ele te tocar a sua vida. Ninguém nesse momento em que ninguém pode se abraçar, pode se beijar, pode se aproximar, em virtude dos cuidados necessários com o isolamento social, com a quarentena. Deixe Jesus, nele está a cura, nele está a vida. Deixe Ele te tocar, deixe Ele te abraçar, deixe Ele te beijar, deixe Ele te tratar como filho amado, deixe Ele te tratar como alguém especial que você é no Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o ministério ministra essa canção, deixe Jesus se aproximar de você e restaure um relacionamento de intimidade com o Senhor, em nome de Jesus. Noite chegar, tu és quem me guias. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me somerge, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dano, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Senhor, em nome de Jesus, ouve o clamor dos teus filhos, ouve a oração dos teus filhos e filhas, Senhor. Há homens e mulheres, ó Deus, querendo desfrutar dessa paz. Há homens e mulheres querendo desfrutar desse relacionamento de amizade, de intimidade com o Senhor, querendo descobrir os sinais que o Senhor está nos dando, a palavra que está sendo liberada sobre nós. Há homens e mulheres pedindo, clamando que o Senhor libere, ó Deus, sobre eles uma unção fresca, nova, querendo desfrutar de um relacionamento de maior intimidade com o Senhor, querendo, Senhor, vencer as tribulações do seu tempo, querendo não olhar para o vento, para as circunstâncias, para a doença, para o desemprego, Senhor, não fitar os olhos nas crises econômicas, políticas, familiares. Senhor, há pessoas nesse momento querendo ser levantadas, assim como o Senhor levantou Maria, assim como o Senhor aumentou a fé de Maria, a fé de João. Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Senhor, com esses teus filhos, faz isso, Pai, com essas tuas filhas, Senhor, em nome de Jesus. Renova a sua fé, renova a sua confiança, renova o fôlego, renova o desejo pela vida, renova a sua motivação, Pai, em nome de Jesus. Renova os teus filhos, renova as tuas filhas, em nome de Jesus. Desperta aqueles que estão num sono espiritual, desfaz toda cegueira, tira dos ouvidos todo o tampão, tudo aquilo que impede, Senhor, de te encontrar, de te ouvir, de te perceber, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero me dirigir a você nesse momento, que está nos acompanhando, que está cultuando junto conosco, e você nunca tinha tomado uma decisão por Jesus.
Não importa o momento em que você vai participar desse culto, importa que você participe dele intensamente. E a sua maior participação, talvez nesse momento, seja tomar essa decisão de uma vez por todas. Entregar sua vida, sua confiança, sua história. Não importa quem você já foi, não importa o que você já fez, o que importa é que a partir de hoje, Jesus pode te dar uma nova história. Jesus pode construir em você uma nova criatura, uma nova história, te dar uma nova família, te dar novos sonhos, te dar um propósito de vida. Ele fez isso comigo e Ele pode fazer isso com você. Se você quer tomar essa decisão, eu te convido a colocar as mãos sobre o teu coração. E talvez vai ter um irmão, uma irmã perto de você. Então aproveite e receba esse abraço carinhoso de alguém que vai orar pela sua vida. Ore comigo repetindo essas palavras, se essa é a tua decisão de todo o seu coração. Deixa o Espírito de Deus te aproximar, deixa o Espírito de Deus te conduzir. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se detenha, não deixe que nada te bloqueie, nada te trave. Coloque as mãos sobre o teu coração e eu quero orar com você. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse culto eu ouvi o Senhor falar comigo, eu entendi o teu sinal e eu tomo uma decisão que eu nunca tomei, dessa forma, de entregar o meu coração, a minha história, a minha vida nas tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor perdoe os meus pecados, lance esses pecados no mar do esquecimento. Passa o teu sangue sobre a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E escreve para mim uma nova história. Perdoado, livre das maldições, livre dos pecados, liberado para viver a melhor fase da minha vida com a minha nova família na fé, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, nós concordamos com essa oração e sabemos que há uma grande festa no céu nessa hora, porque a tua palavra nos garante que todas as vezes que um pecador, que uma pecadora entende, ó Deus, o seu caminho de pecado, reconhece e se arrepende, o Senhor toma essa oração, Senhor, e faz dela uma realidade no plano material e espiritual. Então essa pessoa está ligada a ti. Ele, ela agora é um filho, é uma filha do Senhor. Os seus pecados estão apagados, perdoados. Ele, ela vai viver em ti uma nova história, uma nova chance. Que o Senhor de fato escreva esse nome no livro da vida e nos dá a condição de ser família dele, de ser família dela, de orar, de interceder, de amparar, de caminhar junto, de fortalecer. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos. Em nome de Jesus, há uma grande festa no céu. Nós nos alegramos pela sua vida. Seja muito bem-vindo à família da fé. Seja muito bem-vindo à sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder, nós queremos compartilhar com você um pouco mais de vida e acompanhar você. Nos deixe uma mensagem com seu contato, seu telefone, nas nossas redes sociais. Quem sabe aqui no YouTube, no Facebook, ou se você conhece alguém da nossa comunidade e você está voltando para os caminhos do Senhor, voltando para a casa do Pai, ou chegando pela primeira vez, envie uma mensagem. Envie uma mensagem e nós queremos caminhar junto com você e queremos acompanhar você. Louvado seja Deus pela sua vida. E é tempo de salvação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Receba
dessa oração final e da bênção do Senhor. Pai, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, habitou nesse culto e continuará habitando na nossa vida. Pai, Senhor, em nome de Jesus, toma a vida do nosso presidente, do nosso país, Senhor, a vida dos seus ministros, no nome de Jesus, assume, Pai, o governo dessa nação, desse país que é Teu, bem como do nosso estado, do nosso município, governa sobre nós. Permita, Pai, que nós alcancemos, desfrutemos de um tempo de paz, de um tempo de um governo abençoado. Toma toda a junta, Senhor, de secretários, ministros, toda a assessoria dos nossos governantes, e que as nossas autoridades sejam guiadas pelo Espírito de Deus. Senhor, toma os profissionais da segurança pública, Senhor, da saúde, renova a fé deles e delas em nome de Jesus. Orienta-os, renova a sua saúde em nome de Jesus. Visita os hospitais, levanta os acamados, libera a cura do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Toca a mente e o coração dos cientistas, permita que eles sejam um canal do Senhor na construção de uma vacina que abençoe esse nosso povo. Toma a nossa economia nas Tuas mãos, Senhor, toma as nossas famílias, nossos lares, nossas casas. Levanta, Senhor, os doentes, os acamados, transfere saúde, cura para eles, para elas, em nome do Senhor Jesus. Oramos gratos ao Senhor pela Tua visitação nessa noite e pela Tua companhia, que certamente estará conosco no decorrer dessa semana abençoada. Em nome de Jesus oramos e recebemos da Tua bênção. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça conosco hoje e com todo o povo de Deus espalhado por Caraguatatuba, por todo o litoral, pelo Brasil, por São Paulo e por toda a face da terra, agora e para sempre. Diga forte: amém! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Entramos para adorar, saiamos para servir. Que Deus te abençoe.